chorar, estaremos juntos pra correr e voar. Estaremos juntos pra sorrir e chorar. Estaremos juntos pra correr e voar. Estaremos juntos pra sorrir e chorar. Estaremos juntos pra correr e voar. Estaremos juntos pra sorrir e chorar. Estaremos juntos. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você crê que Ele está com você? Para sorrir, para chorar, em todos os momentos, para te consolar, para ser a luz na escuridão, para ser aquele que enxuga as suas lágrimas. Você pode dizer quem és tu, que Ele é Jesus? Amém? Tu és Jesus. Feche os teus olhos. Obrigada, Jesus, porque nós sabemos que é o Senhor que nos faz voar como águias, que renova as nossas forças, renova a força ao cansado, que restaura, Senhor Deus, e nos limpa de todo o pecado. Quem és tu que vem nos consolar? Tu és Jesus. Só de olhar para ti, o nosso coração ele estremece. Nós somos capturados pela tua beleza, pela tua graça. Essa graça que nos alcança, que nos envolve. Capturado eu sou, Jesus, pela tua misericórdia. Quando nós olhamos para nós e vemos como nós somos indignos e merecedores, e quando nós vemos a tua graça, o teu sangue vertendo na cruz por nós, nós somos capturados por esse amor. Por isso nós dizemos: tu és o amado da minha alma, tu és o nosso amado. Traz-nos para junto de ti, Senhor, nessa noite. Recebe-nos em tua presença, Senhor. Aceita-nos em tua presença, Jesus. Trabalhe em nós nessa noite. Ministra em nós, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Que o Senhor quer nos corrigir, que o Senhor quer nos mostrar. Que nós possamos sentir, Senhor, tudo aquilo que está no teu coração, que o Senhor deseja que nós sintamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Celebrar a Cristo, celebrar.
Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Como é bom ver essas crianças, e bastante criança hoje, né? Nós nos alegramos juntamente com essas crianças. Que Deus abençoe o ministério infantil. Deus abençoe vocês pais que também trazem essas crianças para ensaiar, porque é uma felicidade, né? É o jardim da nossa igreja, com certeza é o presente e também será o futuro da nossa igreja. Nós vamos nesse momento ter um momento de comunhão, um momento de confissão, né, dos nossos pecados. Como de costume, eu gosto de fazer isso de forma pública e também faz parte da nossa liturgia da IPI. E esse momento eu coloquei o tema de um tempo para cá, renovando em Cristo. Que nós possamos renovar a nossa força, recomeçar, se assim for preciso. E esse é o momento de confessar os nossos pecados. Não precisa ser em voz audível, mas só o fato de estarmos orando juntos, nós estamos sim nos humilhando na presença de Deus, confessando a Ele sim que nós temos pecado e queremos melhorar a cada dia, amém? Tem um versículo em Romanos capítulo 12, verso 2, um verso maravilhoso que diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos experimentar, provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas para isso precisamos nos colocar na vontade dele, senão não tem jeito. Para isso, nosso coração e a nossa mente precisa ser transformada. E não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então quem puder, fica de joelho. Se você não pode, não há problema, mas eu quero que você confesse seus pecados, mas também libere perdão, porque Deus vai liberar perdão agora para a sua vida, e você também possa liberar perdão para aquela pessoa que você precisa fazer isso. Amém? Vamos fazer isso? Vamos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, o Cordeiro puro, ressurreto está, ressuscitado estás, Pai. Estamos diante de Ti, prostrado nesse momento, Pai, encurvado o nosso coração para nos se arrepender dos nossos pecados em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus vertido na cruz, eu me arrependo dos meus pecados nesse momento. Pelo sangue vertido na cruz, pelo seu corpo moído, essa igreja se prostra diante de Ti e se arrepende dos seus pecados. Em nome de Jesus, somos gratos. E derrama sobre nós o poder da renovação, Pai. Derrama sobre nós a reflexão. Essa mesa da Santa Ceia do Senhor Jesus, posta sobre o altar, colocada para daqui a pouco nós todos na unidade da igreja compartilhar juntos, em irmandade, a Santa Ceia do Senhor. Mas põe em nosso coração, nesse momento que já estamos aqui de joelhos, uma reflexão, Pai, dentro de cada coração, dentro de cada coração que entrou aqui hoje, Pai, que Tu o conheces e sabes muito bem, mas Tu podes renovar, perdoar e se colocar de pé novamente. Nos perdoa, nos ajuda
a entender a tua palavra, para poder caminhar em santidade através do Espírito Santo de Deus, que habita, que vive e que reina para todo sempre em nosso meio. Pois tudo nesse mundo se passará, mas as tuas palavras se cumprirão todas. E tu prometeu que não ficaríamos órfãos, mas tu subiria aos céus, mas deixaria o Espírito Santo para morar em nosso coração. E o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos protege a família, nos põe de pé e nos renova. Obrigado, Pai, por esse renovo. Obrigado por mais essa santa ceia. Obrigado por mais essa oportunidade de poder abraçar, perdoar, viver em harmonia, em unidade da igreja com os irmãos. Sê com cada um que entrou aqui. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão e nos renova, nos purifica pelo teu sangue. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar.
Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Depois a Helenice tem a palavra. Te louvamos, Senhor Deus, por esse momento tão especial, Senhor. Por esse momento em que nós estamos no Teu altar com muita gratidão em nosso coração, Senhor. Nos alegrando junto com os nossos irmãos, Senhor. Porque mais um ano se passou, ó Deus, e a Tua proteção não faltou. A bênção esteve presente, a companhia esteve presente, Senhor. O Senhor aguardou nas idas e nas vindas, Senhor Deus. E aqui estão Teus filhos no Teu altar. O melhor lugar para se estar, Senhor. Para com muita gratidão, com muita alegria, Senhor, celebrar a vida que é dádiva das Tuas mãos, Senhor. E vida com abundância. Vida, Senhor, Te servindo. Vida, Senhor Deus, que a cada dia, a cada ano que se passa, se desenvolve em mais intimidade contigo, Senhor Deus. Te louvamos porque aqui estão filhos e filhas que Te servem, filhos e filhas que Te amam, Senhor Deus, filhos e filhas que se dedicam ao Teu reino, Senhor. Abençoa, continua derramando copiosas bênçãos, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor. Nos projetos, nos sonhos de cada um, Senhor. E que cada um, à medida que caminhe, Senhor, sonhe os Teus sonhos, ó Pai. Caminhe em completa, em plena intimidade contigo, Senhor. Porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia é para sempre. A Tua misericórdia nos acompanha de geração em geração. Isso a Tua palavra nos diz e a Tua palavra é verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado por esse momento tão precioso em que estamos juntos. Agora em momento de alegria, não de dor, momento de celebração, Senhor Deus. Te louvamos, bendizemos, porque o Senhor é digno de receber honra, Senhor. É digno de receber glória, toda a nossa gratidão. É no glorioso nome de Jesus que nós todos aqui oramos, Senhor, muito agradecidos. Amém. Eu, novamente, não poderia deixar de estar aqui na frente. Os irmãos e irmãs que me conhecem sabem que eu venho de uma família bem pequena. Minha família biológica é bem pequena. E hoje já estão com o Senhor. Mas fazem 50 anos que o Senhor me colocou aqui nesse lugar. Eu digo 50 anos que o Senhor me plantou aqui nesse lugar. E com mais exatidão, me plantou aqui na igreja IPI de Gramadão. Eu louvo a Deus por isso. Porque aqui eu encontrei uma grande família. Aqui eu tenho irmãos e irmãs valorosos, valiosos, preciosos, amados. E ontem eu pude, mais uma vez, receber esse carinho da minha amada igreja. Na expressão de cada um de vocês, na presença de vocês, na oração de vocês que eu tenho sentido, na ajuda preciosa que vem de vocês em cada momento da minha caminhada, que vocês me abençoam. Muita gratidão a Deus, primeiramente, que tem nos sustentado, que tem me sustentado, que tem sustentado a minha amada igreja. Louvo a Deus por estar aqui. E com muita gratidão mesmo, eu quero agradecer a minha amada diaconia, que eu dei tanto trabalho ontem. Até disse em casa, não queria que ninguém trabalhasse, eu queria que ontem fosse dia só de comemoração. Mas nós somos um corpo, e o corpo, a mão precisa do braço, o braço precisa da mão, a perna precisa do pé. E eu louvo a Deus por vocês, por cada um de vocês. Glorifico a Deus mesmo. E a cada um que, por amor, por carinho, se fez diácono na noite de ontem. Por cada voluntariedade. Vi a expressão de amor de vocês, na alegria do rosto. Na alegria do rosto. Obrigado, irmãos e irmãs. Só o Senhor Deus pode recompensar
recompensar a cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Enquanto o louvor se prepara, nós damos aqui também graças a Deus pela noite de ontem, a igreja por esse momento. E eu disse para a Helenice, né? A Helenice até comentou comigo no particular: pastor, não queria dar trabalho para tanta gente. Falei, se não desse trabalho, o pessoal ia ficar chateado, né? Porque estamos aqui para trabalhar, para ajudar, para apoiar, né? Para chorar com os que choram. E ontem foi dia de se alegrar, né? Juntamente com a família. Então foi muito maravilhoso, né? E que fica aí a gratidão também do conselho da igreja pela opção da família de fazer aqui na igreja, juntamente, aberta, né, para todos participarem. Deus abençoe muito, muito mesmo, foi maravilhoso. Vamos louvar o Senhor. Todo ser que respira, louve a Deus, diz a palavra. Então, vamos ficar em pé, vamos louvar, vamos agradecer. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, né? Mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de se reunir para juntos adorarmos a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, né? Eu hoje estava escutando uma reflexão, né? Juntamente com meu pai. E essa reflexão, essa mulher, ela falava sobre o quanto Jesus ele é maravilhoso em nossas vidas. O quanto Ele é o caminho em tudo, em todas as horas. Ele é o caminho para nós. Às vezes nós não conseguimos enxergar esse caminho porque nós estamos cegos pelo problema, pelas dificuldades, pelas aflições, pelas ansiedades da vida, que são tantas. Mas Ele é o caminho. Ele continua sendo o caminho. E quando nós escolhemos nos derramar na presença do Senhor, abrir o nosso coração e pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, nesse momento nós enxergamos o caminho. Nós conseguimos encontrar o caminho novamente. Então nessa noite, juntamente conosco, louve o nome do Senhor. Declare que Ele é poderoso. Ele é mais do que você pede, mais do que você imagina. Esse é Jesus. Ele é Deus. Amém? Abertos para te receber. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu da
Deus é poderoso. Você crê nisso? Declare isso nessa noite ao Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Diga a palavra de adoração ao Senhor. Diga a palavra de amor. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és bendito. Tu és santo. Que o Senhor continue sendo exaltado, adorado, Senhor, por tudo e por todos. Porque o Senhor merece, Pai. Se nós estamos aqui nessa noite, Senhor, se nós estamos pisando nesse lugar santo de adoração e de louvor ao Senhor, é porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor está nos dando força. Ai de nós se não fosse o Senhor, Pai. O que seria de nós sem a Tua presença, Senhor? Você consegue imaginar o que seria da sua vida sem o Senhor? Naqueles momentos que você mais precisou. Na alegria, às vezes é fácil dispersar. Não que a gente esquece. Nós que temos o Senhor no nosso coração, a gente nunca esquece dele. Mas às vezes a gente se dispersa nos momentos bons. Mas naquele momento de dor, de aflição, é naquele momento que o Senhor, ele faz toda a diferença quando ele entra, quando ele chega. Aí o vazio começa a ser preenchido. Então eu não sei como você está aqui nessa noite, eu não sei como você entrou, não sei como foi a sua semana, mas o Senhor sabe. E todo vazio que tiver nessa noite vai ser preenchido se você abrir o seu coração ao Senhor. Se você abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais nessa noite, todo vazio vai ser preenchido pela presença doce, maravilhosa e graciosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não feche o seu coração. Não feche. Abre ele ao Senhor e receba. Declare santo. Santo tu és, Senhor, para sempre. Amém. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os quentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios,
serás, Senhor, santo e exaltado para todo sempre. Recebe, Senhor, esse louvor, essa adoração, Senhor, que é para Ti, somente para Ti. Obrigada por tudo, Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Como é bom ouvir a palavra de Deus através do louvor. Como é bom louvar a Deus, como é bom agradecê-lo, adorá-lo, como o nosso coração fica. Confesso que cantaria mais uns 3 hinos nessa pegada aí, muito bom, né? Bom demais pregar a palavra depois de louvar a Deus. Nós vamos começar agora uma série de mensagem e família reunida em Cristo. Não é o tema de hoje, mas é a série do mês. Nós vamos falar sobre família o mês todo, porque nós estamos no mês do Dia das Mães e também o mês de maio para a IPI do Brasil é considerado o mês da família. Então, toda a mensagem do mês de maio será voltado para a família. Porque, de alguma forma, todos os domingos nós voltamos as mensagens para a família. Porque a igreja é constituída de família. Essa é a grande verdade. E as famílias estão sofrendo muito, muito. O ataque do inimigo está sendo feroz contra as famílias. E nós, como igreja, precisamos nos preparar. Se realmente nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos ter famílias fortes. E famílias fortes somente pautada na palavra de Deus, não tem outro jeito. Então o tema do mês vai ser família reunida em Cristo. E o tema de hoje é antes que o sol se ponha. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 25. Por enquanto, apenas o verso 25 e 26 e deixa a sua Bíblia aberta. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 25 e o verso 26. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Pode ser o verso 27 também? O verso 27 diz assim: e nem dei lugar ao diabo. Nem dei lugar ao diabo. Arrumando a casa por dentro antes que o tempo acabe. Nós precisamos arrumar a nossa casa antes que o tempo acabe. E o tempo acaba rápido. O tempo passa rápido. Os filhos crescem rápido. As coisas estão andando, o bonde está andando. E nós precisamos dar aquela parada, aquela pausa. E a pergunta fica aqui: como está a nossa família? Precisamos olhar para a nossa família. Ela é mais importante do que o seu emprego, do que a sua profissão. A família é mais importante do que a própria igreja. Porque eu disse aqui, se a família não está bem, a igreja não estará bem. Se a família não estiver bem, nós teremos membros dentro da igreja com o coração azedo. A família é maior do que tudo, menos do que Deus. Deus não. O maior patrimônio que nós temos é a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas abaixo de Deus, o maior patrimônio é a família. É a família nosso pilar. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Os seus amigos o abandonam. Nos momentos difíceis, quando você está sendo caluniado, só fica a tua mãe, teu pai, teus filhos, o teu cônjuge, só o resto some, gente. Família. Às vezes nós cumprimentamos o cachorro, o caramelo da rua. Ai, caramelo, coisa linda. Levantou azedo. Aí saiu na rua, ai, que belezinha.
E é belezinha. Deve ser belezinho o cachorrinho. Você deve cumprimentar o vizinho. Mas em primeiro lugar, dê valor para as pessoas dentro da sua casa. Dentro. Arruma a casa por dentro antes que o tempo acabe. E o tempo vai passando. O tempo vai passando, mas o sol também vai se pondo, diz a palavra. E com ele o casamentos, amizades, paternidade e a própria fé muitas vezes vai se pondo. Efésios 4:26, que nós acabamos de ler, diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, perdão tem prazo de validade. A família tem prazo de validade. O almoço do Dia das Mães pode ser que seja no mesmo endereço, mas pode ser que as pessoas que o quanto nós amamos, nossos entes queridos, já não estão mais presentes ali. Por isso é hoje. Cuide da sua família. Confesso que estava preparando essa mensagem. E como pai, eu fiquei pensando, preciso cuidar mais da minha família também. Ontem, culto de ação de graça e bodas de ouro, precisamos cuidar mais da família. A família tem prazo de validade. E o prazo é hoje. Paulo está aqui escrevendo para crentes, sabia disso? Paulo não está escrevendo para descrente, não, ele está escrevendo para crente, ele está escrevendo para uma igreja em Éfeso, que frequenta o templo, mas estão com a casa quebrada, estão com o coração armado, diz aqui a palavra de Deus. E é por isso que essa palavra de hoje está na Bíblia, porque Paulo está escrevendo para pessoas crentes, que talvez não estavam cuidando da sua casa, muito menos os irmãos da igreja. E aqui ele dá um passo a passo, para consertar o lar antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. Paulo é muito categórico. Paulo, ele diz: antes do sol se pôr, você precisa consertar sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Como que você ira e não peca? Pode ser uma ira santa? Pode ser. Pode ser digna a tua ira? Pode ser. Jesus ficou naquela ira lá no templo, lá, os comerciantes lá fazendo uma zoeira no templo, Jesus ficou irado. Mas muitas vezes a nossa ira é de pecado dentro da nossa casa. E nós precisamos nos consertar antes do sol se pôr, é o mais rápido possível. Antes que seja tarde demais. E em primeiro lugar que Deus colocou no meu coração é: resolva com a verdade e não com ataques. Resolva com a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É algum partido político? Não, a verdade é Jesus. Ele é a verdade. Ele tem que ser o centro do nosso coração. E se Jesus é a verdade tem que estar dentro da nossa casa. Precisa estar. Porque o verso 25 diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Quem que é o próximo? Quem é o próximo mais próximo de nós? É a nossa família. Porque somos membros um dos outros. Fale a verdade. Sabe, às vezes nós estamos atacando demais, e queremos nos defender, queremos refúgio para o nosso eu, mas nós precisamos tirar essa máscara para que a família possa viver de forma transparente. A única paternidade que o diabo tem na Bíblia é a mentira. Ele não é pai de mais nada, a não ser um mentiroso. E todos aqueles que mentem, todos aqueles que falam com falsidade, hipocrisia, é porque
é filho de Satanás. E nós não queremos ser filho de Satanás. Dentro da nossa casa precisa entrar a verdade. E diz o apóstolo Paulo, fale a verdade, porque somos membros um dos outros. Fale a verdade para o mais próximo que estão dentro da nossa casa. Então, por favor, se nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja de família, estamos completando 95 anos. E muitos conselhos estão erguendo a bandeira e dizendo o que está acontecendo com a nossa igreja. Graças a Deus a nossa igreja está indo muito bem, mas ainda pode ir melhor se cada família falar a verdade dentro da casa. Se cada família levar Jesus Cristo, que é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o verso 36 de João 8 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E quanto de nós precisamos nos livrar do maldito vício, do maldito pecado, para que a nossa casa volte a ter paz. Eu trabalho com pessoas e a gente vê tantos casamentos se acabando porque falta a verdade. E o apóstolo Paulo está dizendo, fale a verdade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Se você quer uma casa abençoada, se você quer viver o plano de Deus, a vontade boa e agradável de Deus, como nós lemos em Romanos 2, a verdade precisa voltar dentro da sua casa, dentro da minha casa, sempre. Em Tiago 4:1, diz que de onde vêm as guerras entre vocês? Dos desejos egoístas que lutam dentro de nós. É daí que vêm as guerras. E o nosso egoísmo muitas vezes nos faz mentir. A vontade pela carne, quantas pessoas não mentem pelo seu cônjuge? Mentira que nem o cônjuge acredita mais. Ele pensa que está enganando, mas não está. Ela pensa que está enganando, mas não está. Os filhos pensam que estão enganando, mas não estão. Os pais pensam que estão enganando os filhos, mas não estão. Porque há falsidade nessa casa. E onde a falsidade é a escuridão, há trevas. E a igreja não caminha, a igreja não cresce, porque a igreja é constituída de famílias. E a reflexão no mês de maio é essa, família e igreja, aniversário da igreja, mas também é o mês da família. E eu estou olhando aqui para os rostinhos de mães, pais e filhos. Mães, pais e filhos. Mentir, omitir, tudo isso é tentar vencer o conflito sem resolver o conflito. E os dias vão passando, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, e continua a mesma coisa, e aí não há felicidade dentro dessa casa, não há felicidade de louvor a Deus dentro da igreja. Quantas famílias não conseguem mais louvar a Deus como deveria, porque há mentira e falsidade dentro da casa. Mas queremos uma casa de paz. Queremos falar a verdade. Casais mentem sobre o que sentem. Filhos mentem sobre o que sentem. Pais se calam para evitar confronto muitas vezes. E às vezes não é para evitar o confronto, mas é para confrontar com amor e com a verdade. É como pintar uma parede da casa que está com mofo por dentro. Por fora melhora, mas por dentro continua apodrecendo. Não resolve nada uma casa bonita assim. Não existe cura sem verdade. E não existe lar saudável onde a verdade é evitável. Não existe. Então o primeiro pontinho que o apóstolo Paulo deixa para nós. Antes que o sol se ponha, fale a verdade. Agora. Chega de mentira, ninguém aguenta mais. Sua família não aguenta mais. Seus pais não aguentam mais. Os filhos não aguentam mais. E a palavra de Deus para nós, para mim que sou pai, para Joelma que é mãe, para cada um de nós, é que a verdade esteja presente dentro da nossa casa. Mas segundo lugar, perdoe antes do sol se pôr, senão o diabo dorme com vocês. Perdoe antes do sol se pôr, senão Satanás vai dormir dentro da sua casa. E tanto é que eu vou repetir o verso 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo.
Não deis lugar ao diabo. Você está dormindo com o travesseiro ou com mágoa? Porque infelizmente muita gente dorme com mágoa. Quantos casais dormem com mágoa? Se torceu o travesseiro, lava a cama de mágoa. E o apóstolo Paulo diz: hoje é dia de conserto. A mágoa guardada vira brecha aberta, diz aqui. Brecha para Satanás, gente. Vocês estão entendendo, gente? O que a palavra de Deus está dizendo é brecha para Satanás. Não é brecha para qualquer coisa, não. É brecha, é onde o diabo monta o quartinho dele no coração de cada um dentro da sua casa. Se não remover a mentira, se não remover o pecado, ele vai montando o seu quartinho dentro da nossa casa, sendo que Jesus precisa ocupar todos os cômodos da nossa casa. Eis que estou à porta e bato, se alguém me ouvir. Abra essa porta, deixa eu entrar, para que eu possa cear com você e você comigo, aleluia, nessa mesa linda de hoje. Ele quer trazer paz. Mas a palavra de Deus disse que ele é um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida é abundância. Não dei lugar ao diabo por causa da mentira. Não dei lugar ao diabo por causa do pecado. Uma casa com porta entreaberta na madrugada é convite para bandido. E quando você faz isso na sua casa, você vai entrar, tudo, né? Aí você deixa meio aberto o portão. Meio aberto. Você não faz isso. Você tranca e ainda confere. E se você tiver um pouquinho de toque igual eu, você sai com o carro e volta, dá volta no quarteirão e vai ver se o carro fechou. Quantos faz isso aqui? Eu acho que não é só eu que sou doidão não, né? Mas aí você abre a porta do coração para Satanás. Você deixa uma fresta para Satanás entrar. Não dê lugar ao diabo. Você tranca suas portas com muros de alvenaria, de tijolos, de cimento. Mas deixa Satanás entrar dentro do seu coração com mentiras, com falsidade, com tanto pecado. É a mesma coisa você ir dormir, meu irmão, e largar metade do portão aberto. Imagina o basculante seu só metade. Hoje o bandido está abrindo já com chave e tudo. Você imagine você deixar metade aberto. Um coração com perdão atrasado convida o inimigo a entrar na sua casa. O perdão não é o porquê. O outro merece é o porquê Deus já perdoou você primeiro. Não é para você ficar perguntando o porquê, porque não, Deus já perdoou. É a sua família. É a família que Deus preparou para você. Os seus filhos são bênção de Deus, heranças do Senhor. O seu cônjuge foi marcado esse dia para esse encontro. E aí você vai ficar dando brechas para Satanás. E diz a palavra de Deus que o divórcio só existe justamente por causa da dureza do coração, do orgulho, da soberba, da mentira, da falsidade, de tanta coisa. E há tantas famílias sendo destruídas, infelizmente. Mas em terceiro lugar, seja ponte de graça e não agente de contaminação. Que cada um de nós na nossa casa possamos ser ponte de graça. Você é ponte de graça ou é agente de contaminação? Difícil, né? Às vezes, querer ligar os pontos dentro da casa, mas ligar de forma errada. Com mentira, com falsidade, com o coração duro, com ataques, com... Não, agora nós vamos ler o restante para terminar o sermão. Vamos lá? Verso 29 em diante, olha só. Capítulo 4 de Efésios. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, torpe, mas unicamente a que for boa para edificação. Aleluia. Você tem que ser ponte de graça, não de contaminação, não boca suja.
Aleluia, boa para edificação, conforme a necessidade da sua casa. E assim transmita graça aos que ouvem. Transmitir graça na frente de um público na igreja é a coisa mais fácil do mundo, mas comece a transmitir graça dentro da sua casa, da sua família. E você vai ver que muda a liturgia do culto, muda o louvor do culto, muda a atmosfera do culto. Veja o verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados. Muitas famílias entristecendo o Espírito Santo, o qual foi selado por causa da falsidade, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Que não haja no meio de vocês indignação. Que não haja no meio de vocês ira. Que não haja no meio de vocês gritaria. Que não haja no meio de vocês blasfêmia. Sabe, porque dentro da casa, quando o filho ou a filha está irado, quando os pais estão irados, às vezes blasfêmia contra Deus. Às vezes blasfêmia até contra os pais. Quantos filhos na hora da raiva pedem para que o pai e a mãe morram logo? E está ferindo um princípio bíblico, porque honra teu pai e a tua mãe, para viver longos dias na terra. Porque quando você honra teu pai e a tua mãe, você obedece. E o teu pai e a tua mãe só passa coisas prudentes para você. E quando você obedece e é prudente, e não negligente, mas sim diligente, você tem uma vida ampla, uma vida abençoada. Cuidado com a blasfêmia, porque quando você diz morra pai, morra mãe, está blasfemando. Cuidado, mãe e pai, com a tua boca, quando você amaldiçoa teu filho, dizendo que ele é um idiota, um burro. Cuidado, que a tua boca seja bênção. Bênção. Bem como qualquer maldade. Veja o verso 32, pelo contrário, sejam bondosos, sejam compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Agora veja o 5, capítulo 5, 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra linda. O Espírito Santo falando aqui ao coração do apóstolo Paulo, e Paulo transmitindo, sendo boca de Deus para nós nessa noite. Pai, vamos olhar um pouquinho mais para o nosso coração. Olhe um pouquinho mais. E talvez você pense, mas pastor, quando eu devo olhar? Olhe para o sol. O sol não pode se pôr antes de você se consertar com a sua esposa, com o seu marido. Não pode dormir viradão um para o outro, não pode dormir no sofá, não pode. Quebranta o coração. Não deixa Satanás deitar no meio de vocês. Não deixa, porque o divórcio é doloroso. Todos que enfrentam o divórcio passam por psicólogo, por psiquiatra, e muitos acabam até cometendo suicídio, porque perder uma família não é fácil. Por isso cuide, assim como você cuida talvez da janela da tua casa, da parede, da pintura da tua casa, mas começa a prestar conta do teu coração, e é muito mais, porque parede da casa às vezes tem que pintar de 5 em 5 anos, mas nós precisamos nos consertar diante de Deus, antes do sol se pôr. E olha que nós moramos num país tropical, tem sol todo dia, não tem desculpa. Senão você pode falar, pastor, vou deixar para consertar só amanhã, porque está nublado o tempo hoje. Hoje não precisa estar nublado o tempo, olha, não tem porquê. Simbolicamente, o mais rápido possível, por favor, o mais rápido possível. Família tem data de validade. Sem remorso, por favor. Mas boas lembranças. Boas lembranças.
Você é uma torneira de graça dentro da sua casa ou é um cano de esgoto? A casa que vive de gritaria, indiretas, sarcasmo, que ele está dizendo aqui. Cuidado com a sua boca. Cuidado com a sua boca suja. Uma casa que vive na grosseria é uma casa doente. E a sua casa pode estar doente. Precisa de ajuda. E muitas igrejas estão doentes porque estão precisando de ajuda. E ajuda é só na palavra de Deus. Não tem outra ajuda, gente. Não conheço outra. E o que eu estou dizendo aqui pode você ouvir e soltar para outro ouvido. Por isso nós pedimos nessa noite o poder do Espírito Santo habita em nós e quebrante o nosso coração. Para que nós, com o coração quebrantado, possamos dizer para o nosso cônjuge que talvez coisas que de anos e anos você nunca disse. E o nosso cônjuge e a nossa família, os nossos filhos possam olhar para nós e dizer, olha, realmente Jesus está nesse lar. Realmente é amor nesse lar. É menos confronto e mais amor. E Jesus vai dando sabedoria de como lidar com os confrontos. Família saudável tem voz mansa. Família saudável tem palavras de vida, tem gesto de compaixão. E foi assim que Jesus mostrou para mim, para você, para cada um de nós, compaixão e amor. Foi isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Compaixão e amor. Você quer uma vida feliz? Pastor, qual o segredo do casamento? Estou dizendo aqui. Ih, pastor, é duro, hein? É duro, mas é assim. É o confronto com a carne e o espírito. Quebrar esse orgulho dentro de nós não é fácil, gente. Eu disse aqui no dia da Páscoa, as mulheres estão ocupando os bancos da igreja, os homens menos, porque os homens são mais difíceis de lidar. Eu posso dizer o mesmo e repito o que eu disse domingo de manhã da Páscoa, que os homens são mais tontão. Os homens é duro. Mas depois que a mulher vai embora, que falta, né? Não precisa nem ir embora morrer não, viu? Vai no mercado e demora a voltar. Você já fica perdidão, né, homem? Aí quando volta, tá endurece de novo. Aí dá um de baixo. Onde você tá, mulher? Mas na verdade, olha, tá perdidão dentro da casa. Ela não é homem, eu também faço isso às vezes. Onde você tá, João? Tá agora, cabelo? Mas na verdade tá sentindo falta, gente. A verdade, eu estava dizendo, de alguma forma, viu? O homem quando faz isso, ele não está xingando você. O homem tão, ele está dizendo para você, como você faz falta na minha vida. Até quando você vai no mercado e demora. Estou perdido sem você, então mostre mais amor. Quebranta mais, para que esse coração duro desse jeito? E às vezes o maior culto que você pode fazer é parar de gritar e começar a escutar, aleluia. É o melhor culto doméstico que nós podemos fazer dentro da casa. Talvez você fale assim, pastor, hoje nós não paramos mais para fazer o culto doméstico. Mas se vocês tratarem bem uns aos outros, eu confesso que eu já estou satisfeito. Sua casa vai virar um culto, uma igreja. Se você aplicar esta palavra. Ah, pastor, hoje deu errado ainda dá tempo. Antes que a lua se ponha, dá tempo ainda. Vamos mudar da lua para o sol agora. É trocar. O você sempre faz isso por eu quero entender o que você sentiu. Quem sabe você trocar? Você sempre faz isso, tá vendo? Eu tenho razão, você não. Você sempre faz isso, tá vendo? Eu começo a conversar com você, você já começa a gritar comigo. Olha, tá vendo? Não dá para falar com você, não dá. Eu começo a conversar, tá vendo? Não, gente. Começa a perguntar agora, entender o que você está sentindo. Talvez eu não tenha resposta, mas eu sou todo ouvido. É um culto. É um culto à palavra de Deus que você está fazendo dentro da sua casa. Pai, talvez você diga para mim, eu não sei fazer culto doméstico, eu não sei orar, não sei cantar, muito menos explicar a Bíblia. Mas Pai,
Siga Jesus, siga o amor de Deus, tenha compaixão com seus familiares. Mãe, tenha compaixão. Filhos, respeite os seus pais. É um culto dentro da casa. Não precisa reunir necessariamente, se reunir, amém. Mas é um culto que está acontecendo ali porque o amor de Deus está naquele lar. E quantos lares estão precisando desse amor? Quantos lares? Quantas vidas foram embora desse mundo com o coração apertado? Quantas vidas foram embora desse mundo com um sonho, não de casa, não de carro, mas com o sonho de ouvir da boca do marido o quanto a ama, da boca do esposo o quanto ama, da boca dos filhos, pais, o quanto eu te amo, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Quantas vidas estão indo embora, o sol se pondo, o sol nascendo, o sol se pondo, o sol nascendo, e as pessoas indo embora frustradas desse mundo, sendo que Deus não trouxe você aqui para viver frustrado, mas Deus trouxe o amor de Deus na vida de cada casa, de cada crente, de cada família, para que nós possamos viver o amor de Deus, aleluia, o amor de Deus. Precisamos aplicar esta palavra. E o perdão é o idioma do céu. Hoje nós falamos sobre idioma, falamos sobre Pentecostes, falamos sobre Torre de Babel, onde as línguas foram confusas. Mas se você quiser que Deus entenda a sua língua, se você quiser que Deus responda a sua oração, se você quiser que Deus compreenda você, então se encha dele, porque o perdão é o idioma de Deus, aleluia. Quando você perdoa, quando você trata bem o teu próximo, Deus entende teu coração, Deus responde as tuas orações, porque Tiago 4,3 diz que muitas orações não são respondidas, porque não sabemos orar e não oramos como convém. Oramos por causa do nosso orgulho, do nosso eu. E aí Satanás faz uma bagunça na tua casa. Aí quando acontece uma tragédia, seja qual for, aí você diz: por que, Senhor? Por que eu não me aproximei de Ti? Por que não segui a Tua palavra? Não deixa o teu portão meio aberto. Como dizia minha avó, não deixa o teu portão cerrado. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Portão cerrado não é cerrado. É você só coloca um paninho e fecha. Com uma tramelinha de nada. Não deixa não, o diabo entra. Tranca teu coração para a mentira, para a falsidade. E abre teu coração para o amor de Deus, que Ele vai te entender. Orações serão respondidas, feridas serão curadas, e vidas viverão como devem ser vividas, uma vida feliz. Agora, meu irmão, passa o vício na frente da família, endurece o coração. O sol está se pondo e você continua na pornografia, continua no vício e trocando a tua família pelo maldito vício. Não. Viva o melhor de Deus. E quando você busca Deus em primeiro lugar, diz a palavra, as outras coisas vos serão. Talvez tudo que você está procurando no teu casamento e nos teus filhos estão procurando nos pais. Sabe o que está faltando? Não é filosofia humana, está faltando Deus. E Deus vai acrescentar, marido, o que você precisa da sua esposa. Esposa, Deus vai acrescentar o que você precisa do seu esposo. Filhos, tudo serão acrescentados. Mas infelizmente estão buscando o ego, o eu, egocentrismo. E aí Deus não trabalha nesse coração. Hoje é o dia da reconciliação, porque o tempo está passando. O que Paulo está dizendo é claro: conserte antes do pôr do sol. E nada melhor do que a ceia para nos lembrar disso. Nada melhor. Daqui a pouquinho você vai sentar a essa mesa. E para sentar nessa mesa, você precisa estar com o coração quebrantado. E esse coração quebrantado tem que começar dentro da nossa casa. Sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade. A começar em mim. Talvez você esteja pensando: ô Senhor, fala com meu marido,
Fala, Senhor. Converte, é hoje, é hoje. Ô Senhor, fala com a minha esposa, é hoje. Senhor, fala com meus filhos, é hoje. Você, eu estou falando com você. Agora é individual, família. Agora é o teu sacerdotisa. Você é o sacerdote da casa. Você é a sacerdotisa da casa. Agora chama a responsabilidade. Perdeu a dracma, vai buscar com diligência. Aquela mulher que perde a dracma em Lucas capítulo 15, ela não espera o marido chegar, mas ela procura a dracma com diligência. E quando acha a dracma, ela chama todos vizinhos para comemorar, porque a dracma que estava perdida foi achado. Talvez está perdido o respeito, o amor, o diálogo. Tem tanta coisa perdida, mas Deus vai fazer você encontrar hoje através do Espírito Santo. Não transfira a responsabilidade de pai para ninguém, não transfira a responsabilidade de mãe para ninguém, não transfira a responsabilidade de filho para ninguém. Assuma a responsabilidade, pegue a vassoura, acende a candeia, varre a casa e vai ter festa nessa casa e vai ter festa no céu, aleluia, em nome de Jesus. Assim Deus tem feito na minha casa, vai continuar fazendo na tua casa também, aleluia. Família é maravilhoso. Jesus não esperou que os discípulos entendessem tudo para ceiar. Jesus não esperou que fossem perfeitos, que não os traíssem. Ele perdoou antes, ele serviu antes, ele partiu o pão mesmo sabendo que o coração dos discípulos ainda estava cheio de dúvida. Assim Deus está fazendo comigo, com você. Senta nessa mesa hoje. Não somos os melhores pais do mundo. Não somos os melhores filhos do mundo. Mas ao sentar nessa mesa, juntamente com essa palavra, a começar a partir de hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas estão dizendo, esses dias um amigo disse para mim, pastor, coloquei placa solar, a energia do meu comércio de 800 caiu para R$100. Quanto sol perdido. Eu transfiro para você quanto sol perdido, gente. Quantos anos se passou e você deixou de ter energia na tua casa. Você deixou de ter bênção na tua casa. Deixou de pagar preço alto. Porque Deus é tudo de graça. Ele quer trazer amor. E hoje nós moramos num país tropical. Tem sol todo dia, aleluia. E antes do sol se pôr, se reconcilie. O verso 32 diz assim: perdoe uns aos outros, porque Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o perdão que celebramos agora. Mas antes precisamos aplicá-lo na nossa família, na nossa casa. E aí eu deixo a pergunta: você quer participar da ceia com o coração em paz? Então perdoe. Peça perdão e comece hoje, antes do nascer do sol. Amém? Nós vamos passar para a ceia do Senhor. Diante dessa palavra, quero chamar aqui os presbíteros que estarão nos ajudando. Presbíteros, presbítera, coloca um versículo, por favor. Vamos ler todo mundo junto. O versículo está lá em Isaías. Vamos lá, todo mundo juntos? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Que Jesus, chega pertinho, Jesus, ele cura as feridas. E essas feridas precisam começar pelo coração. Pelo coração. Talvez você se pergunte por quê. Sabe, desse mundo todos nós vamos partir, gente. O físico pode ser curado? Pode. Mas o importante é o coração. O importante é a salvação. O importante é tirar esse câncer que está dentro do coração. Eu conheci uma pessoa que escapou de um tiroteio
Ele tomou 4 tiros. Ficou alojado na sua coluna, ficou paraplégico. Mas mesmo paraplégico, diante de uma cadeira de rodas, na frente da sua casa, ele distribuía drogas e bebidas para todo mundo. O coração dele estava tetraplégico. E eu olhei para aquela pessoa e eu falei, ele precisa ser curado. Jesus precisa curar o nosso coração. Não dá, uma fonte não pode jogar águas doces e água amarga ao mesmo tempo. Como é que pode jogar água doce dentro da igreja e água amarga dentro da nossa casa? Como é que pode jogar água doce no trabalho, nos vizinhos, na rua, até oi pro caramelo na rua, o cachorro caramelo, mas dentro da casa água amarga? Não dá. Deus precisa transformar o nosso coração. Precisa quebrantar, porque quem senta na mesa com Cristo é quebrantado pelo seu amor. Aleluia. Aleluia. Fiquem em pé, por favor, aqueles que irão participar da ceia. Se porventura você é de uma outra igreja evangélica, que tem os mesmos princípios doutrinários nossos, que crê na Santa Trindade e está em plena comunhão com Deus, plena comunhão com os irmãos e com o seu pastor, você é convidado também a ceiar conosco nesse momento maravilhoso. Vamos orar? Presbítero Bruno, ora, abençoando. Senhor nosso Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nesse lugar que o Senhor nos trouxe nessa noite, Senhor, para adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos mandou através da boca do pastor Gerson, Senhor. Que ela possa ser eficaz em nossa vida, Senhor, e que possamos, Senhor, aplicá-la na nossa casa, Pai. Cuida de nós, Senhor, limpa a nossa mente, o nosso coração, Pai. Nos prepara, Senhor, para participar da Tua ceia nesse momento, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque é um privilégio poder estar aqui nessa noite, Senhor, e participar do Teu corpo, Senhor. Quando o Senhor veio naquela cruz, Senhor, morreu para nos salvar, Senhor, nos purificar. O Senhor nos trouxe salvação, Jesus. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso por nós, ó Pai. Cuida de nós, abençoa a nossa casa, a nossa semana, Senhor. Pelo Senhor peço e agradeço no precioso nome de Jesus. Amém, Jesus. Apanhar, mas Jesus os manda outra vez ao tornar a praia, então vem no fogo o peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou,
Nós vamos participar, todo mundo juntos. Então eu estarei aqui repetindo as palavras do nosso Senhor Jesus, tanto quanto ao partir do pão e também tanto o cálice da nova aliança. E depois que eu repetir as palavras de Jesus, nós estaremos comendo e bebemos juntos o cálice. Assim. Tem mais alguém que foi omitido na distribuição? Só ergue uma das mãos. Mais ninguém? Não? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, eu acho tão lindo isso, Ele deu graças. Mesmo com pessoas imperfeitas ao seu lado, mesmo com Judas, o traidor, mas Ele deu graças. Partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E toda vez que comer o pão e beber o cálice, pregue a palavra, anunciai a minha morte até que eu venha, anunciar a ressurreição, mas também é para a remissão dos nossos pecados. Não há poder nenhum aqui, há poder na palavra de Deus. Estamos fazendo isso em memória dele. Mas que a comunhão de sentar à mesa com Cristo possa tomar conta de cada coração nesse momento. E que você possa sentir o sabor. Através dos 5 sentidos, você possa sentir a presença de Jesus no teu coração. Amém? Fazer isso em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento especial, Senhor, onde pudemos participar, Senhor, dessa santa ceia, Senhor, do teu corpo, Senhor, e do teu sangue, Senhor, que um dia, Senhor, nos deu salvação eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu povo aqui presente, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui, Senhor. Fica conosco, Senhor, no decorrer desta noite, desta semana que inicia, Senhor, que o Senhor esteja sobre nós, Senhor, nos guardando e protegendo de todo o mal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, vamos cantar um pedacinho de sino. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. E a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém. Gente, antes da oração final, eu quero aqui agradecer, porque há muitas pessoas trabalhando para que esse culto, não só hoje,
mas todos os nossos cultos estão em atividades. Para que isso aconteça, muitas pessoas precisam trabalhar. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração a ação social e diaconia da nossa igreja. Tem lá um chazinho esperando por vocês depois. Quero agradecer o pessoal do som, gente, trabalham demais para projetar, para deixar tudo confortável para vocês. Quero agradecer o Marcílio lá também na comunicação, também na questão da gravação. Esse culto será transmitido, como vocês sabem, no YouTube. Então, passa para frente para que outras pessoas possam vir a palavra de Deus através do louvor, dela pregada, né? Se inscreva no nosso canal. Enfim, todos, gente, não só os que estão trabalhando hoje, mas eu sei que tem muitos que não estão, né, em atividades hoje. Todos os ministérios de louvor, vocês, Deus abençoe muito, 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 maravilhoso. Para que esse culto, são pessoas voluntárias, gente, que deixa família, deixa trabalho para estar no meio da semana aqui. Então agradecemos a Deus pela vida deles. Agradecemos a Deus pela vida da Jana, que faz todo esse trabalho também, né? Jana, Luana, trabalho de comunicação. Gente, dá trabalho isso. E são pessoas voluntárias. E cabe mais, cabe mais. Você que às vezes não trabalha de forma direta, mas indiretamente orando, participando do culto. Porque um dos deveres do membro da IPI do Brasil dentro da nossa Constituição é a participação ativa dos cultos, gente. Então você participando do culto, você está trabalhando para o crescimento da igreja. Então eu quero agradecer de coração, agradecer todos vocês voluntários que dedicam para a obra de Deus. E em nome de Jesus, salvação eu sei que vocês já têm, mas tem também o galardão, amém? E eu não sei o que é o galardão, mas eu acho que deve ser mansão celestial. Você vê que lá no céu também não tem favela, né? Mas tem coisa boa, gente. Deus abençoe cada um de vocês de coração, coração mesmo, sabe? Eu não critico ninguém, porque eu sei o quanto é difícil estar à frente, o quanto a gente fica tremendo, né? E Deus abençoe mesmo, amém? A igreja em pé, Deus abençoe você que nos visita, que dê uma semana abençoada a cada um de vocês. Você está com a sua família aí? Dá um abraço, abraça a sua família nesse momento, filhos, cônjuge. Jô, vem cá. Vamos abraçar nossa família diante desta palavra do apóstolo Paulo, que falou ao nosso coração. Vamos começar a ser canal de bênção desde já, aproximar. Eu quero que nesse momento você abrace a sua família. Medite em tudo que foi dito aqui. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela nossa família. Te pedimos perdão, Senhor, muitas vezes pela boca suja. Pedimos perdão, Senhor, muitas vezes porque não nos consertamos antes do pôr do sol, Pai. Mas a começar agora, Senhor, quebranta, Senhor, o coração de cada homem aqui, a começar em mim, Pai. Quebranta, Senhor, o coração de cada pai, de cada mãe, de cada mulher aqui, meu Pai. De cada filho, Senhor. Nós queremos chegar a Ti, Senhor. Não queremos ser enganados pelas ideologias desse mundo. Não queremos ser enganados por Satanás. Mas queremos, Senhor, queremos viver a Tua graça. Queremos viver o Teu amor. E há um pedacinho também, Pai, das famílias aqui presentes que não estão presentes, Pai. Alcança, Senhor, o coração da nossa irmã Alice. Ela tem tantas famílias aqui, Pai, e hoje estivemos visitando a nossa irmã Alice e o Senhor derramou a Tua graça sobre a vida dela, Pai. Passou por uma cirurgia delicada do fêmur, passou por momentos difíceis, mas ela está bem, Pai. Está bem, agradecemos. Colocamos nossa irmã Esther Molinari, Pai, também tem seus familiares aqui, mas ela gostaria tanto de estar aqui, mas acamada no seu leito, que a Tua graça possa visitá-la. Nossa irmã Helena, nossa irmã Maria, a recuperação do Mateus, Pai, agradecemos porque o Mateus está melhor. A Gabi, Senhor, ó Pai, sabemos que o quanto ela está sofrendo, Pai, visita, Senhor. Derrama a Tua graça. Sabemos que o coraçãozinho dela está curada.
Sabemos que ela foi transformada. Sabemos que ela tem um outro olhar para os filhos, para a mãe, para a família. E te pedimos, Senhor, que se assim for a tua vontade, que ela possa viver muitos e muitos anos sendo curada e para a alegria da família e para testemunho do teu reino. Colocamos, Senhor, o Vitor, tio da Sandra também, Pai, que está passando por um momento terrível de enfermidade. Ó, Senhor, visita, Pai. É um pedaço da nossa família, Senhor. Uma parte dela que está precisando de ajuda, está precisando de paz, está precisando de conforto, está precisando de cura. E nós, como família aqui maior, estamos intercedendo, Pai, chorando com os que choram e se alegrando com aqueles que se alegram, Pai. Alcança, Senhor, esse coração, Pai. Quebra, Senhor, todas as barreiras, se há alguma barreira em alguma família, em algum casamento, que a palavra divórcio possa ser exterminado, Pai, de cada família, do vocabulário de cada família aqui presente, Pai. Para que cada família possa viver o melhor. O melhor. Seja numa casa bonita ou não, seja com um carro bom ou não, não interessa o bem material, mas que essa família possa viver o verdadeiro patrimônio, o verdadeiro valor que tem a família, Pai. Que realmente eles possam viver uma só carne, Pai. Abre o nosso coração e nos ajuda a olhar para a nossa família, Pai, para que sejamos uma igreja forte, para que sejamos uma igreja amorosa, para que sejamos, Pai, uma igreja verdadeira, Pai. Verdadeira na casa e verdadeira dentro da igreja em comunidade, Pai. É a oração que nós fazemos. Agradecidos em Cristo Jesus, derrama a tua graça sobre cada família representada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada família aqui representada e com todas as famílias espalhadas pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. E a alegria do Senhor é a nossa força. Sempre